Lei da atração e princípio da abundância é o tema de hoje do programa Café com Leite, com um convidado mais do que especial. Eu vou conversar com um advogado especialista em direito tributário, ele também que é palestrante, é professor, Dr. Marcelo Santos Souza, ele que vai abrilhantar o nosso programa de hoje com muita maestria, com muita competência sobre este assunto. A partir de agora você nos acompanha aqui na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e com as redes sociais no YouTube e no Facebook. De todas as formas, o cafezinho é garantido, mas em especial uma boa informação. É assim que nós começamos o programa Café com Leite hoje. Doutor Marcelo, primeiro, muito obrigado aí por você aceitar o meu cafezinho aqui mais uma vez. Tomou uma vez, meu amigo, aí fica viciado, tem que vir, né? Então, muito obrigado, seja bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Leite, agradeço o espaço, mais uma vez estar aqui, agradeço o convite, é sempre uma alegria poder conversar sobre essas realidades e levar um conteúdo para a sua audiência. Que bom. Me diga uma coisa, lei da atração. Lei, quando se fala em lei, nós nos reportamos aqui, logicamente, ao advogado, ao direito, aos princípios jurídicos, etc. e tal. Mas aí, lei da atração, não necessariamente uma lei escrita, né? Por que esse tema? Por que discutir? Tem a sua relevância discutir, debater e aprender sobre a lei da abundância? Sim, sim. Obviamente, a lei da atração ela não é um conjunto de normas jurídicas produzidas pelo Poder Legislativo, mas é um princípio de organização do universo, né? Como o universo funciona, como a vida funciona. Então, é importante trazer esse tema para as pessoas para que elas tenham consciência, né? Esse despertar de consciência das coisas que nos acontecem no dia a dia. Provavelmente, na medida que nós formos conversando, as pessoas vão se identificar com o tema e vão reconhecê-lo na própria vida. A lei da atração, ela existe no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Sim. Enquanto princípio, né, não está positivado, no sentido de não está escrito, não é um código de normas, mas nós podemos reconhecer naquela atração de situações, coisas, pensamentos semelhantes à realidade que nós temos vivido, né? Isso serve para todos nós, independente de status social, independente de realidade financeira, de crença, né? Mas é um princípio que nós identificamos como um padrão de comportamento do universo. A lei da atração nós provocamos ou ela está inserida em nossa vida, em nosso eu? Ou nós buscamos, nós a instigamos à existência dela? Pronto. Nas minhas leituras eu cheguei à conclusão de que tanto nós podemos provocar como nós podemos ter um contato em que nós somos buscados por uma realidade, né? Eu sempre digo, não existe acaso, existe providência. Tudo tem causa e efeito, né? Então nós podemos provocar a realidade, a criação da realidade, né? Até nós enxergamos naquele princípio do livre-arbítrio, que Deus nos deu a capacidade de tomar nossas próprias decisões, de criar uma realidade que pode nos ser favorável ou desfavorável, a partir daquilo que nós sentimos, pensamos, idealizamos. Dentro dessa linha, o livre-arbítrio, livre escolha. Uhum. Ajo e penso da forma que eu quiser, contanto que assuma as minhas responsabilidades, né? Sim, sim, sim. Tem um ponto interessante, né? Tem uma frase que diz assim, tudo que a mente é capaz de conceber, de pensar e desejar, ela é capaz de realizar, né? Então, nós identificamos determinados comportamentos ou padrões de manifestação da realidade da vida das pessoas, né? A partir de determinados padrões, como uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais pessimista, alguém que tem um estado de espírito mais apurado no sentido de desejar, de realizar,
nesses dois padrões, né, sintetizando, nós identificamos pessoas que atraem coisas boas e pessoas que atraem coisas ruins, né? Como reflexo das decisões que nós tomamos e como reflexo daquilo que nós também pensamos. É comum, eu entendo, nós somos imediatistas, então eu quero, diante da lei da atração, hipoteticamente, conquistar algo. Algo, ou pessoas, ou bens, ou um trabalho. Eu quero conquistar. Mas eu sou imediatista, né? Eu quero arranjar emprego, eu quero logo. Eu não posso esperar. Isso é uma, digamos assim, como eu posso enxergar isso considerando que eu sou imediatista e considerando que esse resultado ele é abstrato, ele poderá vir ou não, depende muito, eu imagino que dependa muito de mim, que sou o atrativo ou não. Sim, isso é interessante, né? Porque a lei da atração ela não funciona como um passe de mágicas, né? É necessário que nós respondamos de forma coerente àquilo que nós desejamos, que nós almejamos, né? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que deseja passar num concurso público. Ela almeja passar num concurso público, mas essa realidade pensada, desejada, idealizada requer preparação, né? Então não basta simplesmente pensar, desejar, mas não se preparar. Os acontecimentos da vida eles vão responder conforme aquilo que nós entregamos. Então, não adianta ser imediatista quando você não entrega para a vida, né, na proporção daquilo que você deseja. Não adianta, não fique deitado, não. Levante. Não fique deitado. É necessário levantar e buscar. Para aqueles que levantam e buscam, né, nós temos aí exemplos de pessoas que alcançaram. E como fica a situação daquele que não alcançou? Faltou preparo? Faltou oportunidade? As respostas estão aí, nós precisamos avaliar caso a caso e entender por que alguns chegaram no resultado e outros não. A lei da atração não é um passe de mágica, mas veja, aquele que se prepara está mais próximo de atingir o objetivo do que aquele que não se prepara. Mas a lei da atração, ela vinga nesse caso, se eu me preparei, eu quero, mas eu me preparei para isso. Portanto, se eu me preparei, se eu estudei para esse concurso, eu estou preparado. Isso não é um processo de atração. Estou lhe colocando aqui em fogo fino. Eu me preparei, eu estou pronto para passar num concurso A, B ou C, mas necessariamente o meu abstrato aqui, ou o meu, digamos assim, meu psicológico, ele não está, digamos assim, eu não fiz com que ele funcionasse a lei da atração, porque ela é abstrata, né? Eu não a fiz funcionar. Eu apenas estudei, eu quero passar, eu vou estudar. Ou eu faço isso de forma inconsciente. Pronto. Esse ponto é interessante. Algumas pessoas também já me apresentaram um questionamento semelhante. Quando nós falamos em atração, nós não estamos falando simplesmente em mover a realidade ao nosso favor, né? Mas como um transcurso, como um processo, um caminho para que alguém chegue no resultado. Então, esse atrair pode ser, de fato, um movimento, um encontro de inconscientes que tragam a realidade para nós, ou o caminho até o objetivo, ou seja, o deslocamento até o objetivo. Então, nós podemos entender aí a atração, tanto algo que se move ao nosso encontro, como o nosso movimento ao encontro de algo. Apesar de não enxergar, digamos assim, a lei da atração, mas ela está em todas as pessoas, ou as pessoas estão aptas ou não a ter consigo essa lei. Sim. Bom, a lei da atração ela é um princípio que rege o universo. Então, não significa que a lei da atração está em alguém ou não está em alguém, mas que nós estamos inseridos nessa realidade. Então, todos nós temos esse potencial de agirmos conforme essa lei ou sermos beneficiados por essa lei. Então, ela não é uma lei que acolhe ou que exclui, né? Na verdade, ela é acessível a todos nós, ou seja, nós podemos entrar nessa realidade. Ela é acessível e ela é um adicional à minha vida. Sim, né? Sim. Ou seja, se eu vou estudar para um concurso, e se eu a absorvo ou a tenho no meu ego, no meu inconsciente, ou no meu consciente, no meu abstrato, ela vai agregar valor para que eu atinja o meu objetivo. Sim.
mais ou menos por essa linha, né? Sim. E é importante nós notarmos a manifestação do pensamento nisso tudo, né? Nós temos um inconsciente muito forte, né? Que é um tema que me atrai, que eu tenho buscado leituras de entender o funcionamento do inconsciente, mas também do consciente, né? Dizem que nós não somos o que nós pensamos, mas o que nós pensamos influencia em quem nós somos, né? Então, se nós pegarmos um exemplo de uma pessoa que ela é otimista, que ela enxerga oportunidade na vida ao invés de escassez e restrição, essa pessoa otimista que enxerga oportunidades, ela está mais próxima de atrair realidades favoráveis a ela ou de alcançar realidades favoráveis. Isso nós podemos perceber essa manifestação até na realidade material, na conquista de bens materiais ou na conquista de situações favoráveis, seja o emprego melhor, o empreendimento, algo que leva sempre a um ganho, né? Não necessariamente material. Quando eu falo de lei da atração, não falo simplesmente da realidade material, né? Mas a lei da atração ela nos ajuda a compreender como chegar a relacionamentos saudáveis, a situações de vida de equilíbrio, de bem-estar, que não necessariamente vão passar pela realidade material, mas pode ter manifestação da realidade material. Também, né? Também material, também, né? É interessante, né? Ou seja, e o domínio dessa lei é individual, ele é personalíssimo, é de cada um, né? É de cada um, né? Eu gosto de lembrar de um exemplo, né, que ele sempre é muito claro para mim, que ele não se resume a essa realidade material, de alguém que deseja conquistar um determinado carro, a título de exemplo. Ele imagina aquele carro daquela marca, com aquela cor, com aquelas características, aqueles acessórios. Talvez num determinado momento a pessoa não tenha o dinheiro ou a condição financeira de adquiri-lo, né? Mas eu até recomendo àqueles que estão nos ouvindo, vá à concessionária, pergunte as condições, sente no carro, sinta o carro, imagine-se nele, porque a partir do momento que o seu cérebro, que é de um potencial extraordinário, sentir aquela realidade, né? Pegar no volante do carro, ele vai começar a imaginar aquela realidade e o próprio cérebro dele vai começar a pensar em soluções de como chegar naquele objetivo. E se a pessoa não tiver clareza, pergunte, como eu vou conquistar isso? Né? Ainda que seja um bem material ou seja uma realidade não material. Seja um relacionamento mais saudável com o esposo, com a esposa, com os filhos, seja um final de semana, que hoje na realidade que nós estamos, às vezes um final de semana com a família é algo muito raro. Então, passar por esse processo de pensar, de mentalizar, de desejar, nos torna mais próximos de chegar a um objetivo. Se possível, imprima a foto do carro, prenda ali no local muito visível da sua casa para que a sua mente esteja sempre pensando ou visualizando aquele objetivo. Ou seja, é o foco, né? O foco no resultado. E se pergunte sempre como, porque as respostas invariavelmente chegam. E se você não tiver as respostas, veja, observe ou pergunte a quem chegou lá. E as respostas de forma individual, elas estão em nós mesmos. Apesar de, quando você disse, pergunte a quem chegou lá, foi a resposta dele. Sim. Não a minha, né? Sim. Eu a usarei apenas como um exemplo, talvez, ou como um referencial. Mas o dele é dele e o meu é meu. Exato, né? Exato. Para aí nós também não entrarmos no ponto da cobiça, né? Eu entendo que a nossa sociedade, principalmente o nosso Brasil, os brasileiros, eles precisam aprender a aplaudir o sucesso alheio, né? Aplaudir aqueles que conseguiram chegar num determinado nível ou resultado e servir de inspiração, né? Não que seja motivo de inveja, de cobiça, né? Mas aprender com o sucesso alheio e que esse sucesso nos inspire a cada um atingir o seu objetivo pessoal. E eu diria até que a cobiça, a inspiração de forma negativa, ela também é de atração, porém, sim. de desfazimento, de contrária, né? Negativa, sim, né? Sim. Sim. Ela pode acontecer tanto na forma crescente como decrescente. Sim. Cabe como você absorve. Exato, né? Exato. Tem pessoas, digamos assim, que são, digamos, eu quero, mas eu não consigo. A gente não encontra essas pessoas, né? Sim. Tudo acontece para você e não acontece para mim, tal.
Eu, particularmente, não existe não na minha vida. Para mim, tudo eu posso. Eu posso. Se eu não puder, eu vou buscar por onde. Olha aí, a lei da atração. Eu vou buscar o caminho para chegar àquele objetivo. Né? Pronto. Esse pensamento está alinhado com a lei da atração. Ou seja, você não impôs assim um bloqueio, um limite. Quando você diz tudo eu posso, significa que a sua mente vai buscar sempre soluções de como chegar a um resultado. Né? Mas essas pessoas... E até um convite, saiam dessa realidade, saiam desse padrão espiritual, vibracional, enfim, porque ele não produz resultado, né? E isso geralmente está ligado a muitas crenças que nós chamamos de crenças limitantes. Ausência de percepção de merecimento, as pessoas acreditam muitas vezes que não merecem um resultado positivo, a sensação de escassez, o senso de escassez, que não há possibilidade, mas na realidade sempre falta, né? Então, essas pessoas que olham para a vida de uma forma mais negativa, né? Ou, como eu posso dizer, pessimista, geralmente são pessoas que não vão realmente alcançar o resultado. Por quê? Porque elas já perderam no princípio. Se para ela não é possível, acabou, ela não vai nem tentar. Lembre-se que a lei da atração negativa, ela também chega, né? Sim, e eu diria até que cuidado, que chega muito mais rápido. Sim. Estou conversando aqui com o professor, palestrante e advogado, Dr. Marcelo Santos Souza, sobre a lei da atração e o princípio da abundância. O meu amigo Dr. Marcelo, lei da atração, bebermos água, é porque nós necessitamos, né? Por favor. Verdade. Muito obrigado. Sentimos sede e bebemos água. Sentimos vontade de tomar um cafezinho, nada mais justo, né? Vamos tomar um cafezinho, né, doutor? Com certeza. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema? A lei da atração e princípio da abundância? É simples, você fica ligado que o nosso intervalo é só o tempo do cafezinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje, doutor Marcelo abrilhanta o nosso programa de hoje com muita maestria, falando sobre a lei da atração e o princípio da abundância. Tema, diga-se de passagem, relevante, tema convidativo a se refletir, tema que nos convida a um debate, a um momento de reflexão sobre isso, para saber como nós estamos na nossa vida, né? Eu acho que isso é muito interessante, seja no extremo positivo, seja no extremo negativo. Eu acho que é sempre muito bom a gente refletir, para que nós possamos ter uma vida melhor, né? Quem sabe? Mas eu vou pedir permissão aqui ao doutor Marcelo e mostrar para você aqui, olha, sinta-se na lei da atração e diga assim, eu quero a minha revista Café com Leite. Olha aí, ó, uma atração, eu quero minha revista Café com Leite. Aí você liga, a produção envia para você, grátis, você não vai pagar. Não, Leite, eu não quero a revista porque eu vou ter que pagar o correio. Paga não, homem, deixa de ser miserável, pelo amor de Deus. Eu vou mandar para você de graça, onde você, em todo o Brasil. Se você estiver até fora do país, sai mais caro o correio, viu? Mas eu mando assim mesmo. Aí você liga, entra em contato com a nossa produção, que eu vou encaminhar essa revista para você. Aqui nós temos matéria de direito, né? De empreendedorismo, saúde, educação e muito mais. E ela é feita para você, com uma capa aqui muito especial, uma capinha nova. É a 9ª edição do Café com Leite em revista. Você vai mandar buscar a sua através da nossa produção, porque essa daqui é do Dr. Marcelo, que eu entrego daqui a pouco, tá bom? Doutor Marcelo, falamos no blog, o tema ele é tão interessante que se nós falarmos na lei da atração, daria uns 2 ou 3 programas, e no princípio da abundância também. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre o princípio da abundância, que não deixa de ser também uma expressão boa, construtiva. Sim. Abundância presume-se muito, né? Coisas boas. Sim. Né? E essa relação? O princípio da abundância, no que é que ele consiste? Pronto.
O princípio da abundância, tanto quanto o princípio da lei da atração, volta à referência, ele é um princípio de regramento do universo. Se nós olharmos para o universo ele é extremamente abundante, né? Se eu perguntar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão receber esse conteúdo, né? Eu perguntar elas, quantas formigas existem no planeta Terra? Quantas estrelas tem no universo, né? Quantas pessoas? Nós estamos falando de realidades talvez incontáveis. Pessoas, sim, nós temos o conhecimento que são de bilhões, né? Sim. Então, é um princípio do universo a abundância. Só que nós trazemos muitas crenças limitantes, né, na nossa vida, que nós começamos a enxergar a escassez sempre em tudo, né? É a ausência de oportunidade, a ausência de emprego, e eu não estou fugindo de problemas reais da sociedade, né? Mas, a partir do momento que nós nos tornamos abundantes no sentido da mentalidade também, principia na mentalidade, né? Pensa numa pessoa que se prepara, que adquire conteúdo, adquire repertório, é um processo de expansão da mente, ela começa a enxergar oportunidades. Então, onde existia escassez, a partir do momento que eu passo por um processo, né, interior de mudança, eu começo a enxergar oportunidades. Então, o princípio da abundância é um princípio que está na vida, né? Então, nós aqui precisamos... intrinsecamente ligado à atração, né? Sim, sim. Se eu me coloco para a vida como uma pessoa abundante, aqui eu quero fazer um parêntese. Não estou dizendo para as pessoas estourarem um cartão de crédito, agir sem controle financeiro. Não é isso. É no sentido de que há mais oportunidade, ou pode haver mais oportunidade do que aquilo que muitas vezes nós estamos enxergando. Porque às vezes nós enxergamos uma determinada realidade, focamos tanto que deixamos de perceber realidades que auxiliam na nossa vida, né? Outras oportunidades relacionais, outras oportunidades materiais, profissionais, religiosas, mentais. Então eu digo sempre para as pessoas, utilizem esse princípio para o que é bom, justo, louvável, agradável e honesto, né? Deixa o mal de lado e aplica isso no desenvolvimento pessoal. Então, tudo isso pode ser aplicado no princípio do desenvolvimento pessoal, né? Naquilo que eu digo sempre para minha esposa, é importante que nós mantenhamos sempre uma postura de evolução. Ser melhor que ontem, 1% melhor, né? Nas nossas relações, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, para a vida. E pensar sempre que o melhor vai ser sempre o próximo dia, né? Exatamente. E nunca estar satisfeito com aquele limite. Porque já que você amanhã quer ser melhor mais um dia, ou mais 1%, Sim. É porque hoje só está ainda em X%, não Exato. está em 2X, né? E o que eu acho legal de tudo isso é que está... dentro de mim, né? E o que eu acho legal é que isso está inserido no meu eu. Se eu quero externar isso, se eu quero buscar a abundância através da atração, fazendo por onde, olha só, né? Eu quero abundância fazendo por onde? Através da lei da atração, né? É um caminho que eu tenho que percorrer. Mas me diga uma coisa, dentro dessa linhagem da lei da atração, o que é bom para mim seria ruim para você? Por exemplo, eu quero constituir uma empresa, eu quero ser um empresário. Mas para eu ser um empresário, eu vou concorrer com o Dr. Marcelo, eu vou vender mais barato do que ele, eu vou fazer um marketing diferente para mostrar que ele é meu concorrente e etc. Ou seja, esse princípio da abundância ligado à lei da atração não vai prejudicar alguém? Pode ser, né, que um determinado resultado, né, que alguém alcance traga um reflexo negativo para outra pessoa. É como a lei da física. Esse copo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Nem pode ocupar. Esse mesmo lugar não pode ser ocupado por dois copos, né? Vamos voltar naquele exemplo do concurso público. Né? Hipoteticamente, imaginemos um concurso público, municipal, estadual ou federal, que tenha apenas 5 vagas. Imaginemos que tenham 1.000 inscritos, né? 5 vão lograr êxito e a grande maioria não. Então,
talvez para aquela grande maioria que não logrou êxito, foi um resultado negativo ruim. Os que lograram êxito tiveram um resultado positivo. O sucesso de um, o reflexo foi o insucesso dos outros. E aí, na lei da atração e no princípio da abundância, talvez essa grande maioria que não logrou êxito consiga, talvez mais na frente, uma colocação melhor. Ou pior, né? Vai depender do ânimo de cada um na intenção de continuar trilhando aquele caminho, né? Mas, assim, no meu entender, tudo está muito conectado, né? A nossa existência é sempre causa e efeito, né? Vou dar um exemplo. Alguém que resolve... suponhamos, alguém que está procurando um emprego, né? Não adianta ficar, eu quero um emprego assim, mas nunca se levantar e levar um currículo ou fazer aquela ligação, mandar uma mensagem. Ou seja, é necessário provocar um acontecimento, né? E às vezes alguém consegue um emprego e depois se vê infeliz naquele emprego, né? Ou alguém imagina que empreender vai trazer um status, um nível de felicidade, e depois a pessoa se vê completamente escravizada daquele empreendimento, sem liberdade. Então, essa percepção de sucesso, de abundância, ela também tem muito da individualidade de cada um. Até porque, assim, o que é bom para mim não é bom para o Dr. Marcelo. Exato. Né? O que vai me fazer feliz, talvez não o faça. Sim. Natural, até porque não pode ser tudo bom para todo mundo, né? Sim. E aí nós identificamos um princípio da existência, Leite, que eu considero muito importante. É necessário, no meu entender, haver desigualdades. Porque quando nós temos uma completa igualdade, se nós pegarmos aí a figura do coração batendo, né, do eletrocardiograma, alto, baixo, porque se fica tudo igual, significa morte. Sim. Então, é da própria vida um princípio de desigualdade. Aqui eu não estou negando oportunidade às pessoas e não estou dizendo que as pessoas não devem ter oportunidades. Mas veja que às vezes é dada a oportunidade de igualdade para as pessoas e os resultados vai depender do esforço de cada um. Às vezes nós temos um padrão de uma certa semelhança ou igualdade, mas às vezes alguém quer mais que o outro, se esforça mais, um outro se esforça menos, e aí vão produzir resultados desiguais. Então, se nós quisermos, como propõem algumas ideologias, impor uma igualdade, nós estamos, na realidade, extinguindo a raça humana, porque nós identificamos nos outros a desigualdade, né? Até porque haveria aí uma falta de condição de convivência. Tem que haver debates, discussões, Sim. pensamentos distintos. Advogados, na divergência nós crescemos. Até porque, como era que os advogados iriam trabalhar, né? Tem que um estar do lado do outro, é natural. Exato. Eu digo que sim, você diz que não, e o não é o certo, e o sim é o certo, por aí vai. Então nós temos que pensar tudo isso. Agora, trazendo isso assim muito para o lado, eu diria humano, para o lado sensível das pessoas, porque hoje nós enxergamos um pouco hoje é comum do todo. Dizem que é depois da pandemia, mas eu digo, vem aumentando demais as pessoas com um alto nível de ansiedade, de depressão, sabe, com essas doenças psicossomáticas, sabe, e isso vem afetando demais as pessoas. A lei da atração, alinhada ao princípio da abundância, traria, digamos assim, uma reversão de um quadro dessa natureza, considerando que essas pessoas estão com a baixa estima. Sim. Né? Então, a gente precisaria inserir, induzi-lo ou orientá-lo a uma reversão de um quadro dessa natureza. Pronto. Importantíssimo você tocar nesse ponto, porque era algo que eu vinha pensando esses dias e trazer também esse ponto para o que nós podemos conversar hoje. Uma pessoa que está passando por um quadro depressivo, né? Um quadro de problemas mentais com reflexo corporal, ela pode sim ser impactada positivamente pela lei da atração. E aí eu digo a partir de mim, porque eu digo para as pessoas próximas a mim, eu sou otimista por natureza, né? E eu já passei na minha vida por episódios de depressão. E uma das formas que me ajudou a sair desse estado
foi justamente não aceitar essa realidade e negá-la através do meu pensamento. Ou seja, eu buscava sempre na minha mente fazer afirmações positivas. Por mais que eu estivesse esgotado fisicamente como um reflexo da depressão, eu afirmava para mim, eu estou bem, eu estou melhorando, amanhã eu estarei melhor. E eu percebi que, de tanto eu repetir essas afirmações positivas, o meu corpo começou a responder, né? E aí eu vi um princípio, um termo, né, que talvez venha da neurociência, de neuroplasticidade, ou seja, penso que a capacidade do cérebro de se reorganizar conforme aquilo que nós temos, aquilo que nós pensamos, né? Pensamentos negativos geram sensações negativas. Pensamentos positivos geram sensações positivas, né? Então, e se ele está desorganizado, fui eu, né? Eu fiz, né? E nós também sofremos uma forte influência do meio. Isso eu não tenho como negar. Eu digo para minha esposa, nós somos reflexos do meio. Mas a partir do momento que você não aceita a realidade que você está, você deseja mudança, é necessário se retirar de determinados ambientes, né? Eu sempre digo, se não está bem, levante-se e saia, né? Procure outros ambientes. Não tem nada pior do que você estar cercado de pessoas otimistas e, aliás, negativas que estão dizendo não vai dar certo, isso não é possível, desista disso. E, de certa forma, eu passei em alguns momentos por isso, né? E não que as pessoas quisessem me fazer mal, mas porque elas falavam da própria experiência, né? Então, elas estavam falando mais dela do que para mim. E eu sempre fui irresignado com isso, né? Certo. Esse é o caminho, né? Dar a volta por cima, né? Sim. Então, que sirva de exemplo para essas pessoas que hoje passam. Inclusive, a produção está projetando aí realizar uma temporada como é a produção? Não, da superação, né? Temporada da superação para as pessoas que passaram por problemas e venceram e que venham para cá contar essa história, sabe? Sim. Nós queremos essas pessoas aqui, mas não para contar o lado negro. Eu quero... Lógico, a pessoa não pode contar como está hoje se não pincelar ali o problema, né? Sim. Senão, só foi maravilhosa, não tem nada de ruim. Então, assim, exatamente para a gente mostrar para as pessoas que ainda estão com a baixa estima, que estão ainda se sentindo no fundo do poço, que tem uma oportunidade ainda, que a vida nos oferece condição. Então, venha dar exemplo para cá, aquele que assim passou, para aquele que está precisando ouvir, né? Então, nós estamos preparando isso aí para a gente dar uma volta por cima e tirar as pessoas que saem só da cama, que estão nos assistindo no Café com Leite da cama, que vá para o sofá, assistir no sofá, que tá bom. Gente, eu estou conversando aqui com um advogado, professor e palestrante, Dr. Marcelo Santos Souza, sobre este tema de tamanha relevância, né, que é a lei de atração e princípio da abundância, aqui no programa Café com Leite. Doutor Marcelo, vamos beber mais uma água? Por favor. Doutor, mais um cafezinho, né? Aceito. Por favor. Com certeza. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, lei da atração e princípio da abundância? É simples, gente. Você fica ligado. O tema é extremamente convidativo a você continuar com a gente. E a produção me disse, se não ficar ligado, não tem café. Espero por você. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, começando aqui, mandando um abraço para todos aqueles que nos acompanham. Doutora Francisca Bezerra, doutora advogada, minha amiga, assiste o programa Café com Leite. Muito obrigado, recebo suas mensagens sempre, viu? Motivo de alegria ter a sua audiência no nosso programa diariamente. Doutora Francisca Bezerra é uma figura sempre ligada no Café com Leite. Quero mandar um abraço a todos que nos acompanham, é claro, também aqui no programa Café com Leite. E hoje, tendo uma aula aqui com o Dr. Marcelo sobre este tema, um tema lei da atração e princípio da abundância, um tema que
diga-se de passagem, convidativo a uma reflexão, né? Doutor Marcelo, doutor, você citou aí alguns exemplos que é muito bom a gente ouvir, né? E eu sempre digo assim, sabe? Quando você está passando por um problema algum problema de natureza psicossomática aí, sei lá, tudo que alguém fala é escuro, é preto, entra no ouvido e sai no outro. Você me dá uma orientação e eu olho assim, esse doutor não sabe o que é que eu tenho aqui, fica dizendo essas besteiras. No meu inconsciente, eu já fico dizendo isso, né? Só perdendo meu tempo aqui ouvindo essas besteiras dele aqui e tal. É natural isso. Sim. Né? Mas aí você disse algo também assim que você passou por um problema e superou porque você disse ao seu inconsciente, ao seu cérebro que você pode, que você vai superar, que você venceu. Ou seja, você venceu o seu cérebro que estava ali em estágio de depressão, depressiva, em estágio decrescente, né? E você conseguiu dizer para ele que você era melhor. Isso. Então, assim, você citou alguns exemplos também, tipo, eu quero um veículo. Eu entro e eu vou sentir. Que outros exemplos no quesito a lei da atração para atingir os meus objetivos você poderia citar? Sim. Leite, é importante, para aqueles que nos escutam, exercer um pensamento crítico dos próprios pensamentos, da própria realidade, né? E passar a questionar o que é que pode fazer diferente. Mas eu desisto fácil porque ele vem, assim, eu tenho um pensamento positivo, eu vou lutar, eu imagino que mas eu estou totalmente acobertado de pensamentos negativos, aí eu digo, não, eu vou vencer essa fase, Só que ela é fraco perto de tantos que você não vai vencer, né? Sim. É interessante porque eu entendo que existem pessoas que precisam ser buscadas, né? Que elas não têm forças para sair de uma determinada realidade porque elas estão imersas em problemas mentais tão severos que impossibilitam elas de sair. Sim. Mas é dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que existe solução, existe saída. E aí é importante que nós, né, ainda que minimamente aptos em algum momento, consigamos enxergar essas pessoas e buscá-las, né? Fazer aquele... guardadas as devidas proporções, como o exemplo que é dado na Bíblia, né? O pastor que deixa 99 ovelhas e vai buscar a ovelha perdida. Então, quem já despertou a consciência, né? Quem está mais consciente, um pouco mais apto, é importante que exerça a caridade e olhe para aqueles que precisam de ajuda, né? E faça esse caminho de ida. Isso está dentro da lei da atração. Não há nenhum bem feito sobre a face da terra que Deus não deixa sem recompensa. Tudo que é feito, de bom ou de mal, tem paga, tem reflexo. Então, dentro do nosso dia a dia, é importante que nós possamos não só olhar para dentro de nós, mas olhar para os lados, né? Olhar quem está ao nosso lado, quem está ao nosso redor. Porque a partir do momento, imaginemos, dois levam mais dois, a consciência que levam mais dois, olha o poder da multiplicação da abundância, né? Para que nós possamos, pouco a pouco, vencer aquilo que nos fragiliza, aquilo que nos oprime, aquilo que decresce, né? Aquilo que, essa força negativa que puxa a nossa realidade para baixo, né? Para que nós possamos acender e despertar a nossa consciência. E um detalhe importante, eu não consigo, se todos nós estivéssemos bem, olha a linha lá do exemplo do exame cardíaco, né? Do eletro, se todos estiverem bem, perde-se o sentido. Se todos estiverem mal, também perde-se o sentido, né? Então tem que ter alguém bem e alguém mal, e a gente possa saber conviver e tirar ao máximo aqueles que estão em fase de, digamos assim, de coisas mais ruins ou prejudiciais, tirá-lo, trazê-lo aqui para cima, para a base, né? E vamos conviver mesmo que com divergências. Sim. É importante, Leite, porque cada um de nós tem o seu caminho, tem o seu trilhar. E ainda que nós passemos, né, por períodos ruins,
de toda má situação, mau acontecimento ou mau fato, nós podemos tirar lições, né? Ninguém se torna forte sem passar pelo desconforto, sem passar pela dificuldade, né? Sem sermos forjados, né? Então, existe até um artigo científico que eu estava lendo falando da importância do sofrimento na configuração do cérebro, né? Como o sofrimento nos molda, nos torna mais fortes. Por isso que ele existe, né? Por isso que ele existe. Então, até no sofrimento existe um princípio de sabedoria a ser aplicado na nossa vida. Então, o sofrimento ele é essencial. Obviamente que ninguém vai entrar como eu digo, na idolatria do sofrimento, né? Mas é necessário enxergar a realidade. Extrair a essência boa dele, extrair né? a essência boa. Eu sempre digo, todas as coisas, todos os fatos, todas as pessoas têm algo de bom a nos oferecer. Sim. Né? Sim. Outro dia até eu numa reunião lá na empresa e uma garota disse, olha, eu estava vindo do Crato e na ocasião um cidadão atirou no outro e matou. O que é que eu posso tirar de bom dessa situação? Eu digo, boa pergunta. Como eu não presenciei e a pergunta foi de impacto e não é um fato comum, eu lhe direi o seguinte, no momento agora que você o viu, saia de perto desse cidadão, pode ser que ele não seja uma boa pessoa e poderá também atirar em você. Sim. Ele matá-lo e tirar a vida. Mas amanhã eu posso pensar diferente. Mas como assim? Pode ser que esse cidadão esteja apenas se defendendo de uma pessoa que foi fazer a mesma coisa com ele. E ele se defendeu, então não é uma má pessoa. Então vamos repensar esse cidadão, vamos analisar com... Pronto, aí daí você forma a sua conotação e veja o que é que você escolhe. Então, de tudo dá para se tirar e extrair alguma coisa. Sim. Né? Então, cabe como você enxerga, como você vê e como você participa. Reflita. Tudo é possível. Sim. Né? Então, assim, doutor, como é que porque nós falamos muito nas pessoas que podem estar, mas eu queria falar um pouquinho também como o senhor começou a falar aí, as pessoas que estão na linha de frente, quando eu digo na linha de frente é na linha da lei da atração, com a abundância ao seu redor, no quesito de que, graças a Deus, tudo está bem. Como eu posso ir ali e dar a minha mão e dizer, venha para cá? Pronto, isso é muito interessante, porque na nossa sociedade eu acho que não faltam oportunidades de chegar às pessoas, né? Porque nós temos uma estrutura digital ampla, com acesso às redes sociais, que alcançam milhões de pessoas. Todos nós temos família ou conhecemos alguém, mas se nós pensarmos até naquela pessoa que ela está num estágio de vida ou num estado mental, de espírito, que ela está tão fragilizado, doente, né? Digamos, uma pessoa que esteja na situação de rua completamente jogada, né? Se ela não enxergar nos outros possibilidade, mas nós precisamos despertar a consciência e passar a enxergar aqueles que hoje são invisíveis à sociedade. Então, nesse sentido, não faltam oportunidades. Nós precisamos conversar com as pessoas. Ainda que seja uma pessoa que está dividindo ali o transporte público com você. Uma van, um ônibus, ou uma conversa de final de semana com os familiares. É importante conversar sobre, porque nós nunca vamos ter a dimensão exata de em que ponto a mensagem vai chegar, até onde ela vai chegar, né? Se nós podemos falar ou nos expressar de alguma forma, é importante que nós possamos dar ressonância a tudo isso, para, com a graça de Deus inicialmente, alcançar sempre o número maior de pessoas. Então é sempre enxergar oportunidades, meios necessários e não subestimar nenhum meio de contato ou de possibilidade de levar essa mensagem à frente. Aí você diz, graças a Deus, aí eu complementaria dizendo assim, doutor, essas pessoas, nós deveríamos dizer sempre sim, graças a Deus nós podemos. Sim. Dar a mão, né? Então, Exato. Por que não fazê-lo? Exato. Porque o orgulho muitas vezes nos impede de fazer. Né? Então, por que não fazer? Exato. É bom refletir sobre isso. Como disse, gente, é um tema de extrema importância para a reflexão. Tá?
para que a gente possa dar, acima de tudo, a nossa contribuição quando seres humanos e respeitar, acima de tudo, as pessoas, nossos irmãos, as pessoas que estão envolvidas com a gente. Todas as pessoas são boas até que a gente prove o contrário, até que essa pessoa demonstre o seu lado pessimista. Todas as pessoas são boas, gente. Talvez aquilo que o faça não ser uma pessoa boa hoje foi por uma razão. Você sabe qual foi a razão? Busque a razão e talvez essa pessoa saia do fundo do poço com a sua ajuda. Doutor Marcelo, nossa conversa está muito boa, mas eu preciso fazer o intervalo, porque a produção disse, olha, tem que fazer um intervalozinho rapidinho. Vamos tomar um cafezinho nesse intervalo e a gente já volta, tá bom? Com certeza. E você, fique ligado. Nosso intervalo é só o tempo daquele cafezinho que você já conhece. Eu volto já já. Eu falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas agora eu só quero agradecer aqui ao meu irmão, doutor Marcelo. Muito obrigado. Ótima nossa conversa hoje, diferente, não de advogado para advogado, mas uma coisa, tratamos de leis abstratas, leis assim que a gente pode, acima de tudo, nos trazer momentos de reflexão, né? Muito obrigado, volto mais vezes aqui, é sempre muito bom a sua presença e o meu cafezinho vai estar sempre à sua disposição. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Leite, a oportunidade de poder falar sobre esse tema para as pessoas, foi uma alegria e espero sim retornar mais vezes esse programa que tem reverberado, alcançado vidas e certamente trazido muitos benefícios, né? Vim a segunda vez e virei outras próximas, se Deus permitir. Doutor, muito obrigado mais uma vez. E o programa de hoje eu quero, a produção me deu aqui uma relação de pessoas que assistem o programa, mas eu quero de forma muito especial aqui mandar um abraço muito especial para meu irmão, que assiste o programa Café com Leite diariamente e que está conseguindo aos poucos vencer alguns obstáculos que a vida lhe atribuiu, mas que é merecedor de uma luz no fim do túnel. Ele sabe disso e sabe que todos nós que somos da sua família podemos segurar na sua mão, meu irmão, trazer você para cá. Beijo para você.